Só agora eu percebi que muito longe estava da direção de Deus. Eu sofri. Não fique triste, tudo vai mudar. Basta Cristo, você se entrega. Na minha vida tudo novo se fez. Não vou mais sofrer. Nasci pra vencer. Cristo mudou o meu viver. Agora eu sou feliz pra valer. Com Cristo eu sou feliz, muito mais feliz. Vem você, deixe de sofrer. Não fique triste, tudo vai mudar. Basta Cristo, você se entrega. Na minha vida tudo novo se fez. Não vou mais sofrer. Nasci pra vencer. Cristo mudou o meu viver. Agora eu sou feliz pra valer. Com Cristo eu sou feliz, muito mais feliz. Vem você, deixe de sofrer. Não fique triste, tudo vai mudar. Basta Cristo, você se entrega. Na minha vida tudo novo se fez. Não vou mais sofrer. Nasci pra Nasci pra vencer. Nasci pra vencer. Eu nasci para vencer, você também nasceu para vencer. Olha que coisa linda. Pense comigo. O Deus que criou todo o universo, como a gente acabou de ver aqui em algumas imagens, o céu, a terra, o mar, todos os seres, Ele é grande. E Ele falou o quê? Que Ele fez cada um de nós para sermos a imagem e semelhança dEle. Aí, vou fazer igual ao Marcelo Rezende. Eu te pergunto, será que Deus é pequeno? Será que Deus é pouco? Será que Deus é derrotado? Nem pensar. Ele é grande, Ele é forte, Ele é a própria vitória. E Ele falou que fez cada um de nós para sermos a imagem e semelhança dEle. Então não deixe ninguém falar para você que você não tem valor, que você não presta, que a sua vida não tem sentido. E mais, se hoje você respira, está vivo, tem o direito, o presente de viver mais um dia, acredite, você é maravilha de Deus, assim como eu também. Vamos começar o nosso programa da Maravilha, mais uma vez recebendo o meu amado colega, irmão, Samuel Paixão. Obrigada, Samuel, Obrigado mais você. uma vez. Aliás, boa tarde ao pessoal de casa aí, que está acompanhando aqui a Rede Gospel, sintonizado, né, no programa da Maravilha, né, E é Maroca? uma maravilha, porque o pessoal comenta, o programa da Mara, e assisto aonde? Eu tô assistindo pelo Todo canal mundo 53 sintonizado. aqui em São Paulo. 53.1, né? E também, quem não tem acesso pela televisão, pode assistir pelo redegospel.tv.br. Isso, não é pelo celular, em qualquer lugar. E tablet, hoje, Samuel, tudo mais. nós vamos conversar com o Dr. César Simonari.
Ele é neurocirurgião especializado em doenças do cérebro. E nós vamos aqui tirar muitas dúvidas, muito conteúdo. Porque, olha, todo mundo está se queixando de dor de cabeça, dor na nuca, dor na coluna. Agora, o que decorre isso, né? Os hábitos alimentares? Vamos tirar nossas dúvidas aí hoje, né, Maravilha? Aliás, já posso começar a perguntar? Deve. Não? Posso? Deve. Doutor, para o público de casa, né, as mulheres, donas de casa que estão assistindo o programa, por exemplo, o uso do hormônio, tá? Isso pode afetar alguma coisa na parte cerebral? Então, Mara, obrigado. Muito obrigada, viu, doutor César? Tá? Quero avisar também que hoje nós vamos estar recebendo mais uma vez a doutora Jéssica, da Nefrostar, que vai nos falar sobre esse calor e o que provoca no rim. Isso. Certo? Vamos receber também a renomada jornalista, colega da gente, Isabela Camargo. Isabela Camargo. Que honra, né, Maravilha? Recebê-la. Vai falar sobre síndrome de Bornal. Exato. Ela está gravidinha também. Grávida do Antônio. Isso. Acho que é Antônio? Acertei. Antônio, que vai ser irmãozinho da Antonella. Exatamente. Então já viu que o nosso programa hoje está qualidade, maravilha. tá programa da maravilha. Doutor, então como ele te perguntou. Isso. Bom, o uso dos hormônios, o hormônio propriamente dito, ele não vai causar um problema ou um malefício para o cérebro por si só. A grande questão é que muitas vezes as pessoas elas têm uma falta de hormônio que elas não sabem, ou muitas vezes elas usam o hormônio de uma forma abusiva. Algumas pessoas hoje em dia usam para fins estéticos, mas mesmo quando ele é bem indicado, por exemplo, as mulheres que estão na menopausa, que muitas vezes vão ter aqueles sintomas, né, o fogacho, algum ressecamento, que o uso do hormônio ele vai ser positivo, muitas vezes ele vai trazer uma certa melhora na cognição, na capacidade de raciocínio, mas existem alguns riscos que pouca gente conhece. Um dos riscos que a gente tem hoje em dia, que a gente vem observado, e aí na parte neurocirúrgica, principalmente, a gente vê bastante, é que tem algumas pessoas que têm um tipo de tumor cerebral que chama-se meningioma. Felizmente é um tumor benigno, mas o uso dos hormônios sem saber que esse tumor está lá pode fazer com que o tumor cresça. E aí muitas vezes a pessoa começa a fazer uma reposição hormonal super bem indicada, super bem planejada para o tratamento, não sabia que tinha um problema e aí meio que alimenta o tumor para se agravar. E qual o check-up ideal para manter o cérebro em dia? Aí é onde está a grande dificuldade que a gente tem. Quando a gente fala de estudo científico... Por exemplo, a gente vai ao ginecologista uma vez por ano, 2, ao dentista e um check-up. Então, esse é o grande problema, porque do ponto de vista científico, não existe um check-up neurológico. Porque os exames neurológicos que a gente tem para fazer, eles são exames de uma certa complexidade de imagem, sempre tem algum risco, como o uso de um contraste na veia ou de algum tipo de radiação, como as tomografias. Então, a gente tem uma indicação muito clara de que os exames devem ser feitos em pessoas que têm sintomas. Se você sente alguma coisa do ponto de vista neurológico, são os sintomas? A gente pode ter, por exemplo, dor de cabeça, principalmente se for uma dor de cabeça progressiva ou que não melhore, constante e que não tenha muito um padrão de uma dor de cabeça que a gente fala que é primária. Enxaqueca, cefaleia tensional, que são muito comuns. A gente vai ter depois mais falando um pouquinho sobre o burnout, sobre o estresse. Isso pode ser um desencadeante da dor de cabeça. Tá? Outra coisa, a inatividade física, o sedentarismo, também pode levar à dor de cabeça. Algumas pessoas podem ter uma dor, por exemplo, nas costas, no pescoço, e isso evolui para uma dor de cabeça e a pessoa fica lá pensando naquilo. Esse ainda não tem tanto a ver com o derrame, mas é que o sedentarismo junto com a dor de cabeça e com outros sintomas, muitas vezes ele vai mascarar os riscos. Então, conforme a gente vai juntando, uma pessoa que não está cuidando do resto da saúde. Então, essa pessoa ela não tem, por exemplo, um bom cuidado com a pressão, ela devia estar tomando um remédio ou deveria avaliar se precisa tratar ou não. Uma pessoa que às vezes não tem uma alimentação muito adequada ou tem um fator de risco familiar. Aliás, o remédio, né? O uso de remédios, isso pode ajudar, dependendo da medicação, doutor, a agravar algumas coisas relacionadas ao cérebro? Até a automedicação. A automedicação. Esse talvez seja o maior problema, Uau. a questão da automedicação. Porque muitos desses remédios, eles são facas de dois gumes. A gente usa, por exemplo, alguns antidepressivos para tratar a dor. Mas eles usados de forma inadequada, eles podem ser o gatilho para uma dor. A mesma coisa, alguns remédios que as pessoas confundem como anticonvulsivante. A pessoa fala, é só para convulsão. Mas ela pode muitas vezes tratar uma dor de cabeça. Só que usou errado, assim, pode agravar o a problema. gente está em uma geração onde a dor de cabeça já se convive com ela. Então, todo dia toma um remédio para dor de cabeça. Sim. E aí, esse agravante, e
Quem tem mais risco e deve fazer exames assim preventivos? Pensando na dor de cabeça especificamente, o que a gente tem muito é a questão do uso dos exames para quando a pessoa tem sintomas a mais. Então vamos imaginar que você tem uma dor de cabeça e junto com essa dor de cabeça você sente algum formigamento estranho pelo corpo, às vezes nas mãos, nos pés, as alteração da visão, alteração eu da ia falar fala. justamente isso. Às vezes a pessoa tem um problema na vista Isso. e aí pensa que é na cabeça. Pode ser sempre uma via de mão dupla. Certo. Alguns problemas neurológicos mais graves podem fazer a pessoa perder a visão, mas uma pessoa que não cuide direito da visão também pode piorar a dor de cabeça. Sim. E como prevenir assim, os problemas cerebrais? A gente pensa muito em alguma coisa que a gente tenha que fazer a mais. Hoje em dia, uma das coisas que está mais na moda é a questão de suplementação. Suplemento é muito legal para quem quer fazer alguma coisa a mais. Só que a pessoa esquece que não adianta eu suplementar uma coisa que está ruim. Então eu tenho que fazer primeiro o básico. Eu suplemento, mas não me alimento direito, não me exercito. Isso mesmo. Esse é o grande problema. E a gente sabe que é muito difícil as pessoas conseguirem fazer tudo isso de forma adequada hoje em dia. Mas É o um essencial equilíbrio, é dormir Mas a bem, pessoa que comer convive, bem. doutor, assim, com uma dor, Aham. a dor não vai ativando o cérebro. Ativa. E aí, quando veja, causa o problema. Por exemplo, uma dor na Sim. nuca. Muita dor aqui, aí irradia e vem a dor de cabeça. Essa dor especificamente, dificilmente ela vai virar, se ela não tiver uma causa bem definida, dificilmente ela vai virar um outro problema. Então, as pessoas às vezes têm um conceito meio equivocado de que, eu tenho uma dor de cabeça, minha dor de cabeça vai causar um AVC. Normalmente o que pode acontecer é que a pessoa tem uma causa para o AVC que pode ser a mesma causa da dor de cabeça. Isso, aí o senhor falou do AVC. E quando a perda de memória deve, assim, ser preocupante? Eu, tipo assim, eu falo, nossa, como é o nome? Como é o nome? Sabe, a gente fala que dá Essa questão da memória junto com isso blackout, tudo, sim. então a gente vai juntando, é como se fosse um grande quebra-cabeça. Dificilmente um sintoma sozinho vai ser um grande problema. O problema é que as pessoas muitas vezes elas passam por cima do que está acontecendo. Vai encarando que é normal. Não é normal ter dor de cabeça. Pode ser aceitável, pode ser que seja possível conviver. Não é normal perder a memória. As pessoas meio que vão passando por cima. E elas se assustam quando a coisa passa de um limite. Mas muitas vezes você já tem alguns sintomas antes ali que vão juntando. Então, está começando com uma dorzinha de cabeça, de repente a memória não está indo bem, de repente começa a ter, às vezes, uma perda de coordenação, as coisas começam a cair da mão, começa a mudar o comportamento, uma pessoa que era calma fica muito agitada. Assim, né, doutor? Exatamente. E quando a gente junta esses sinais todos, então, por exemplo, especificamente com relação à memória, eu tenho uma perda de memória que está progredindo muito rápido, a pessoa está piorando a memória muito rápido. Ou então uma pessoa mais jovem que nunca teve problema nenhum e de repente tem uma coisa pontual. Nunca teve problema e de repente passou a esquecer tudo ou passou a esquecer algumas coisas de uma hora para outra. Esse tipo de evento é o que preocupa e precisa ser investigado. Ao ponto de que você pode estar falando de um AVC, mas você pode estar falando de um quadro de estresse agudo, de ansiedade. A principal causa de perda de memória na população hoje é a ansiedade e depressão. Isso não vai ter um exame específico que mostre. Mas muitas vezes você tem que fazer os exames para tirar outras coisas do meio. E a gente tem inclusive algumas doenças que podem chegar ao ponto de precisar de cirurgia. Existe uma condição que é mais comum em pessoas idosas que chama hidrocefalia. E a pessoa meio que vai acumulando um pouco de líquido na cabeça. Começa a perder a memória, junto com a perda de memória começa a perder às vezes urina, fica aquela incontinência desconfortável, a pessoa fica com vergonha muitas vezes de falar, porque é uma coisa que mexe com o íntimo. Sim, e junto com isso vai tropeçando. Não dá bola. Quando vai ver, está numa fase avançada da doença. Mas existe uma maneira de deixar assim, o cérebro saudável, doutor? Porque eu ouvi dizer, Maravilha, que quando você consome uma notícia ruim, ali você está ali vendo o jornal... A internet, né? Ou na internet mesmo, que aquilo parece que fica movimentando pelo teu cérebro, pelo teu corpo por algumas horas. É isso. Mais do que algumas horas, na verdade. O que a gente tem, alguns estudos que mostram já, é que quando você tem... O ser humano naturalmente tem uma grande tendência a absorver muito mais as coisas ruins do que as coisas boas. Até um determinado ponto isso era uma proteção, hoje em dia que a gente tem tanta informação e não consegue filtrar, virou um problema. Então é importante você ter algumas práticas que vão te trazer coisas positivas, as pessoas elas precisam trabalhar um pouco isso. Esporte, alimentação, Exatamente. água. E o grande segredo é o equilíbrio, é o que a gente falou, prestar atenção nesses sintomas que muitas vezes são pequenos, alguns pequenos sinais, e manter esse equilíbrio. Alimentação, hidratação, vamos falar bastante, né, pelo programa, pelo que eu entendi sobre isso. A questão da saúde mental, a gente junta muito a questão da estrutura do cérebro. Né?
e muitas vezes o funcionamento dele, né? Mas meu paizinho ali, ó, com as palavras cruzadas dele, que eu falei em off aqui pro senhor, Sim. que ele costuma fazia com a mão mesmo, a palavra cruzada, agora é no celular, né? É uma maneira de estar deixando o cérebro assim em movimento, é importante em situações como essa? Com certeza. É uma coisa muito importante a gente manter o cérebro ativo, e aí quando a gente fala o cérebro, a gente está falando de uma forma muito genérica, né? Mas eu manter uma atividade que precise de concentração, para quem tem condição e tem capacidade de manter algum tipo de atividade física também. A gente tem uns estudos hoje que mostram que a atividade física é uma das coisas que mais produz neurônios novos, inclusive. Então tem que ter atividade física. Dormir é o momento em que a gente limpa tudo, o sono funciona como se fosse uma grande faxina no cérebro, que a gente vai limpar aquilo tudo. Então se você faz tudo certo, mas dorme mal, também atrapalha. A alimentação é o que dá o combustível para você construir, manter esse cérebro. E aí, cada pessoa tem o seu, muitas vezes a pessoa, por exemplo, vai se apegar para trazer as coisas boas, a religiosidade, o que ela vai seguir aquilo, a fé. A gente vê que isso é muito importante, então é óbvio que hoje em dia a gente não recomenda para ninguém, por exemplo, que tem um problema grave, que vá se apegar apenas na fé. Porque muitas vezes a gente tem algumas pessoas que abandonam o tratamento. É coerência. Mas a pessoa que trata Deus capacitou e tem fé, os médicos. a gente vê que Deus tem uma é o resposta criador melhor. de tudo, inclusive da ciência. Exatamente. E a pessoa que recebe o tratamento e mantém a sua fé durante o tratamento, tem estudos que mostram que respondem melhor. Isso já tem uma pesquisa que constata que as pessoas que são praticantes da fé, o número muito maior. Eu quero que o senhor fique aqui com a gente. Muito obrigada. Inclusive, se possível, estar com a gente na Isabela Camargo também, para dar um diagnóstico, até mesmo científico, de tudo que ela vai compartilhar com a gente, inclusive o problema de... Que ela teve com a síndrome também, foi um esgotamento profissional, né, que ela teve e que desencadeou a síndrome, né, que ela vai contar já pra gente, né. Olha aí, o tempo todo você acompanhou o @ do Dr. César Simonari, para tirar suas dúvidas, todo mundo seguindo. Bem, gente, e hoje é segunda-feira, hoje aqui na programação da Rede Gospel, o 5º episódio do reality show Batalha dos Corretores. Então você que é corretor de qualquer lugar do Brasil, participe, venha com a gente fazer uma pauta sobre o seu desempenho no mercado imobiliário, sua carreira, suas estratégias. E também você que é construtor, CEO de imobiliária, tá aí o nosso telefone, tá aí, ó, @Batalha dos Corretores, para você estar em contato com a gente. Nós fazemos também o nosso podcast, você pode estar participando do nosso podcast e a gente vai aquecendo o mercado imobiliário. Hoje, às 10 da noite, o quinto programa, o 5º episódio do reality show Batalha dos Corretores, o reality show que faz as compras e vendas dos imóveis acontecerem. E eu quero os corretores todos aqui, ó, com a gente, porque existe um antes e um depois do reality show Batalha dos Corretores. A gente vai para um breve intervalo e voltamos com Jéssica, da Nefstar, e com Isabela Camargo, compartilhando muita coisa bacana para as nossas vidas. Logo, logo a gente volta.